A gente... Pois não, Berenice, a gente só está vendo agora as imagens justamente desse começo do desfile em carro aberto no Rolls Royce presidencial. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está acompanhado justamente a Janja da Silva, a primeira-dama. Daqui a pouco a Berenice nos traz mais detalhes. Ela estava trazendo justamente os detalhes do que vai acontecer, de todo esse cerimonial de hoje. Ao lado do presidente eleito estão ali a Lu Alckmin e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Como normalmente sempre acontece, você está vendo esses homens todos ao lado, são seguranças para evitar, obviamente, um drama maior. Na eleição, na posse de 4 anos atrás, isso também foi muito reforçado, até porque naquele momento o então candidato Jair Bolsonaro havia sofrido uma facada, um atentado durante a campanha. E agora havia toda uma preocupação em relação à segurança do presidente eleito. Todo esse esquema de segurança foi reforçado. O presidente segue nesse Rolls Royce, segue com uma comitiva, os batedores sempre vão à frente ali e essa segurança ao lado, ele acena as pessoas ali naquele momento, tanto e interessante que exatamente o presidente, Janja da Silva, Geraldo Alckmin e Lu Alckmin também, ali a gente vê ao fundo justamente as pessoas nesse primeiro trecho do desfile, saindo justamente ali da Catedral de Brasília, nesse caminho todo até o Congresso Nacional. A gente está vendo justamente esse momento do que... Uma menção, inclusive, porque o vice está nesse carro também e ele foi chamado exatamente. Claro que isso estava já ensaiado, já estava planejado, mas há uma preocupação aí do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fazer sempre a menção a Geraldo Alckmin. Ele fez isso durante a campanha. Houve um momento em que, durante a transição, estranhou-se o silêncio de Geraldo Alckmin e aí foi quando Lula assumiu completamente as negociações. Mas agora há esse gesto para tentar mostrar justamente que Geraldo Alckmin faz parte realmente do governo do ponto de vista prático. Mas isso tudo é só um gesto, é uma demonstração num momento como esse. Essas coisas todas vão ser mostradas e vão ser diligentemente acompanhadas a partir de agora. Professor Marcelo Suana, a gente está vendo esse começo do desfile aí e, claro, há toda uma preocupação em passar mensagens neste momento. O fato de estar em carro aberto, que foi uma coisa que chegou a ser questionada, aliás, o próprio Rolls Royce chegou a ser questionado pela primeira-dama, pela futura primeira-dama, né? Ainda não foi empossado, então a gente está tratando dessa forma ainda, mas enfim, a futura primeira-dama chegou a fazer um comentário até desagradável, indelicado em relação ao Rolls Royce, que estaria em péssimas condições, não é o caso, a gente está vendo aí, mas enfim, estamos nessa primeira fase desse desfile e a preocupação do presidente eleito em passar mensagens que vão ser, eu vou insistir, diligentemente acompanhadas a partir de agora, para saber o que é imagem e o que é fato. Bom, ele não poderia, em hipótese alguma, desfilar em carro fechado. Por quê? Porque a imagem que precisa passar para o mundo é de que ele está vivendo um momento de tranquilidade, porque tem uma narrativa que está sendo construída, e a narrativa é de que ele foi prejudicado no passado recente, foi encarcerado de uma maneira inadequada e ele retorna nos braços do povo. Se ele retorna nos braços do povo, por que ele vai caminhar num carro blindado? Não tem o menor sentido. Significa que ele não tem o apoio do povo. Então ele precisa trabalhar com essas imagens. A simbologia é essencial. Se ele não fizer isso, ele não consegue garantir algo que é mais importante, que é mostrar para o mundo que tudo aquilo que foi feito contra ele foi feito inadequadamente. Você quer ver uma coisa curiosa? Você foi muito preciso quando você falou dos ministérios. Na realidade, esses ministérios só são 5 ministérios que são importantes aí. Porque são os ministérios essenciais. O da Fazenda, que vai determinar, afinal de contas, qual vai ser a diretriz da economia para dizer o que o Estado fará. Porque já está claro. Ora, o ministro da Fazenda, ele tem um mestrado em economia que ele trata dos efeitos socioeconômicos do Estado soviético. Era isso que ele entende de economia. Ele é de história da economia. Ele não sabe de economia na economia contemporânea. Depois, o que ele precisa? O ministro da Justiça, que vai atuar com mestrado questionado, inclusive da forma como teria se dado, há vídeos na internet em relação a isso que ele teve que desmentir. Mas ele falou que ele não interessa. Ministro da Justiça. Por que ministro da Justiça? Porque o ministro da Justiça, na realidade, será ministro de Justiça e Segurança, como funciona o Ministério do Interior em países centralizados. E aí, pode-se ter certeza, e até para o Vinícius aqui, que vai trabalhar com o governo de São Paulo, vai tentar interferir na Polícia Militar de São Paulo. Pode ter certeza, porque a ideia de ter um Ministério da Justiça e Segurança é controlar toda a segurança pública no país. Isso já está na configuração dessa maneira de ver. Qual é o outro? O Ministro das Relações Exteriores, para divulgar para o mundo aquilo que é necessário. A articulação política,
E tem mais o Ministério das Relações Exteriores, tem mais o quinto, que agora deixo para quê? Para nós, são os 5 essenciais. Esses são os ministérios, e depois eu lembro qual é o quinto, que vão articular um projeto, que é o projeto de poder. A Casa Civil seria, professor? A Casa Civil, desculpa. Exatamente, a Casa Civil, negociação. Porque, e detalhe, até a Casa Civil está sendo colocada de uma maneira errada por ele. Por qual razão? Porque o papel da Casa Civil é articular os projetos dos demais ministérios, tendo em mente a ideia do programa de governo, que não houve, e tendo em mente qual é o orçamento que tem. Por isso que o cara que faz a Casa Civil, ele é um gestor dos projetos do programa de governo. E aí o que ele fez? Ele mandou o cara da Casa Civil para ser um articulador. Significa o quê? Alguém será a personagem que realmente vai coordenar este governo, que ainda não se manifestou. Não se acredita que será apenas o Lula, ou o Lula será a principal personagem. Isso ainda vai ser revelado para nós. Os demais ministérios, eles foram criados para dar conta de garantir governabilidade, que é o termo que usa para substituir coalizão. Porque coalizão, na realidade, significa o seguinte: pessoas diferentes se reúnem, buscam os mínimos valores básicos comuns para criar um projeto coletivo entre eles, renunciando a algo. Só que não tem projeto coletivo. E por isso eles fazem apenas coligação. Pessoas diferentes se reúnem para derrotar alguém. E depois que se dane. Ora, como é que você faz se você faz apenas coligação e não coalizão? Eu tenho que garantir a governabilidade. Escolho os 5 principais ministérios, que são aqueles que vão representar o núcleo de poder e a maneira como vou me apresentar para a sociedade e para o mundo. O resto é negociação para garantir a governabilidade, já que não existe coalizão. Este é o grande problema. E é isso que está vivendo de simbologias e articulando um projeto que eu tenho certeza que vai trazer muito problema para os governadores dos estados.